eu preciso sempre estar brigando linha a linha onde eu posso estar economizando. O meu comprador tem que brigar para arredondar. Se não arredondar para baixo, eu não aprovo. O que eu estou construindo na cabeça dele? Existe sempre a possibilidade de economizar mais. Por exemplo, no meu plano de contas, na parte CMV, que quem está comprando tem que lutar para baixar. Eu acho que isso aqui é básico. A gente entender, cara, o que está entrando, o que está entrando de dinheiro, de recurso, o que está saindo de recurso. Quem é que olha o fluxo de caixa diariamente do seu negócio? Levanta a mão. Quem olha pelo menos uma vez na semana? Quem olha no mês, uma vez? E é incrível, tá? Em geral, a gente se depara muito com isso aqui. A galera não tem o hábito de olhar. Então, primeiro, olhar entrada e saída vamos colocar assim, é o básico, tá? O que é importante dentro da entrada e saída que vocês têm que ter dentro do fluxo de caixa? Um plano de contas. Por quê? O que eu vou colocar no plano de contas? Eu vou dividir os setores. Então, eu preciso entender, por exemplo, lembra lá na planilha, nossa planilha de precificação? A gente tem lá a parte custo fixo, variável, CMV e tem fixo, variável, CMV como os principais ali, né? E a margem de lucro. Quando eu divido, tá, os setores, qual é a clareza que eu tenho? Com o dinheiro que está entrando, quem está tirando mais dinheiro da minha empresa hoje? Porque quando eu divido isso aqui, eu vou fazer uma análise, que aí eu vou sugerir a vocês, tá? Uma análise linha a linha. Todos os meses, eu não olho o fluxo de caixa da empresa todo dia, tá? Hoje não mais, porque a gente tem pessoas para fazer isso lá. Mas todos os meses eu olho linha a linha o que eu posso cortar. O que eu posso cortar? Onde é que está tendo algum nível de desperdício aqui? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vocês imaginam que a gente fez esse ano muitas imersões. Mas para o ano que vem a gente vai ter 30 eventos. Entre imersão, Infinity, Elite, Freedom, 30 eventos. Vocês têm noção do quanto de passagem a gente compra por ano? Se cada evento vai não sei quantas pessoas da equipe, um monte de gente viaja, hospedagem. E aí, se eu deixo, por exemplo, para comprar muito próximo as passagens, o que acontece com o preço? Sobe. Então eu tenho que ter um planejamento para, cara, cada evento que tem, qual a data limite de compra. E aí eu vou começar a criar uma régua onde, se não comprar até essa data, a pessoa não viaja. Mas por que, Matheus? Porque senão vai estourar o meu orçamento, pô. E aí vou dar mais uma outra dica. Se vocês começarem a ver muita coisa fracionada nas linhas, tenta sempre arredondar para baixo. Para baixo. Ah, eu vi um orçamento ali de alguma coisa que eu tinha que pagar, tava a nota veio para ser paga, né? Vou dar exemplo. 13.870. Por que não foi 13 mil? Eu já marco. Toda vez que chegar um orçamento e for 13.500, 13.600, o meu comprador tem que brigar para arredondar. Se não arredondar para baixo, eu não aprovo. O que eu estou construindo na cabeça dele? Existe sempre a possibilidade de economizar mais. E coloco na consciência, no meu plano de contas, por exemplo, no meu plano de contas na parte CMV, que quem está comprando tem que lutar para baixar. Porque ele sabe que eu vou sentar com ele e a gente vai trocar essa ideia. A gente vai ter essa conversa mensal. E essa conversa, a gente aqui, às vezes, quer ver quem faz essa conversa todos os meses? Levanta a mão. É uma das responsabilidades nossa como CEO da empresa, se você for o CEO também, né? Porque além de fundador, a gente às vezes é o CEO, é quem está na frente da marca. Brigar por isso. É uma das. Eu preciso sempre estar brigando linha a linha onde eu posso estar economizando. Onde tem. E aí vem mais uma outra coisa aqui, que eu coloquei entrada, saída, plano de conta, divido setores, linha a linha, analiso e faço uma coisa que é muito importante, que é isso aqui, ó. Eu olho sazonalidade. Eu preciso ter clareza quais são os períodos de sazonalidade do meu negócio ao longo do ano. Onde eu vendo mais, onde eu vendo menos. Onde eu vendo mais, naquele mês, o meu CMV naturalmente pode subir.
Onde eu vendo menos, naturalmente naquele mesmo CMV tem que descer. Naturalmente, onde tem sazonalidade, eu vou ter que me perguntar, não é o momento às vezes de eu dar férias para alguém, porque eu vou reduzir aqui, porque já que vai ficar um mais ocioso. Entende que o meu fluxo de caixa me dá esse olhar? Agora, se eu não... Todo mundo sabe isso hoje do seu negócio? Sim ou não? Sazonalidade? Sabe. Tá no controle do fluxo de caixa? Tá no seu olhar? Talvez não. E aqui eu envolvo quem aqui nesse processo aqui de sazonalidade? Eu envolvo o pessoal da minha cozinha, eu envolvo o pessoal do meu time, eu vou envolver pessoas para me ajudar nesse controle aqui, tá? Outra coisa que é fundamental para quem está analisando o fluxo de caixa. Tem que bater. Tem que bater. O que é tem que bater, Matheus? Os dados tem que bater. No final, as notas que entraram, as notas que saíram, o dinheiro que entrou, o dinheiro que saiu, tem que bater. Ah, tem um furo aqui no fluxo de caixa. Se vira para encontrar onde foi parar esse dinheiro. Por quê, Matheus? Porque à medida do tempo que eu vou deixando isso aqui virar relaxado, entenda, o que não é medido não é controlado. Se eu não estou medindo e não estou controlando isso aqui, com certeza, o que às vezes é uma diferença de 800, 700, daqui a pouco é 2.000, é 3.000, mas não bateu. Cara, não bateu por quê? Qual foi o boleto que não foi pago, que a gente não viu, que não encontrou? Vocês vão ter que buscar isso aqui. Isso aqui é natural, tá? Aí tem uma coisa básica, mas a gente ainda pega ainda, que é deverzinho de casa, que é não misturar PF com PJ. Por que, Matheus, que eu não posso misturar PF com PJ? Porque entenda, vamos lá, se eu fizer aqui, né? Vou fazer aqui só para vocês entenderem. Acho que aqui vai ser legal fazer isso aqui. Acho que dando um conceito, né? Todo mundo sabe, mas eu acho que vai ficar mais redondo isso aqui. Ó. Beleza? Quando aqui dentro entra conta de casa, boleto da escola dos meninos, qualquer coisa que não é do negócio, o que acontece com o meu custo fixo? Ele aumenta. Sim ou não? Chega a ponto de o meu custo fixo, ao invés de ser 40, 45% do meu faturamento, ele se torna 50, 55%. E para fechar a conta, o que eu tenho que fazer? Subir o meu preço. Mateus, mas meu preço, mas isso aí não fecha a conta. Não fecha, porque dentro do teu custo fixo tem contas hoje que não é do restaurante. Consequentemente, tu está prejudicando o custo fixo da operação. Consequentemente, tu começa a ter o quê? Um preço não competitivo no mercado. Então, liçãozinha de casa, dá uma revisão. Dá uma olhadinha aí, quais são os boletinhos, quais são as coisas que hoje não tem, não faz. Mas e como é que eu vou pagar? Com duas formas. Aqui, eu vou colocar, né? Mas eu preciso reforçar, eu falei ontem isso. Mas é com o Prolabore, né? Com Prolabore ou com lucro. Com Prolabore ou com lucro. O ideal é que todas as contas da sua casa você pague com o seu Prolabore. E o lucro você pode ou não usar para poder pagar um investimento, algo que você fez na pessoa física. Esse é o ideal de consciência financeira. Então, eu estou trazendo esse papo aqui, acho que batendo esse papo aqui enquanto o pessoal coloca aqui a planilha, né? Eu coloquei alguns pontos, mas é ideal. Fez sentido para você, gente? Tem alguém que tem alguma dúvida aqui, quer perguntar? Por enquanto? Ou não? Tá meio, já tá mais claro para vocês, entendendo isso aqui? Por quê? Porque a equação era bem simples, tá? Eu vou voltar aqui no fluxo de caixa. Quando eu planejo sazonalidade, o que eu quero dizer para vocês? Que acho que é importante falar sobre esses dois aqui, ó. Esse com esse aqui, vou explicar uma coisa para vocês aqui que acho que vai ser legal. Esse com esse aqui. Quando o meu ano de 2026 vai começar? Vou dar exemplo, eu vou colocar a planilha da gente aqui, mas vocês podem ter um software, tá? Um software de gestão de vocês, tanto faz. O que você vai fazer? Você vai lançar no seu plano de contas toda a previsão do que você iria investir em
pagar entre custo fixo, variável e CMV ao longo do ano. É isso que eu estou tentando. Deixa eu conseguir aqui, eu vou mostrar. Ao longo do ano. Por quê, Matheus? Porque eu já entro em janeiro sabendo quanto eu devo em janeiro, quanto eu devo em fevereiro, quanto eu vou dever em março, quanto eu vou dever em abril, quanto eu vou dever em maio, quanto eu vou dever em junho. Então eu já tenho uma visão. Lembra lá do meu plano de meta de crescimento da empresa, quanto eu tenho que faturar? Eu já tenho uma visão de quanto eu preciso faturar para cobrir aquilo. Porque proporcionalmente falando, eu quero crescer o meu negócio, ou não? Sim. Mas se eu perguntar para você, você já tem lançado como é que vai ser o ano de 2026 da sua empresa? Você já tem mais ou menos uma visão de quanto você vai pagar em janeiro do ano que vem? Fevereiro do ano que vem? Entendeu que tem empresas aqui que faturam tipo 400, 500 mil reais, não tem esse plano? E aí quando eu falei de planejamento orçamentário, o que eu quero dizer? Se a empresa planeja crescer isso de faturamento, quanto vai ser o meu CMV de janeiro? Quanto vai ser meu CMV de fevereiro? Quanto vai ser meu CMV de março? Quanto o meu time de cozinha precisa saber disso? Alguém me perguntou assim, Matheus, mas eu falo essas metas para todo mundo? Aí eu falei, para todo mundo não. Para os seus líderes, é importante você envolver eles no monetário. O que é o monetário? Eu tenho isso aqui de orçamento, tenho isso aqui que a gente precisa faturar e a gente precisa controlar isso aqui. Para a galera do operacional, no geral, você trabalha com percentual, com indicadores e você vai afunilando aquilo ali. Mas você não passa. Porque imagina para o cara dizer assim, eu vou dar exemplo, tá? Então, a gente precisa, vamos dar exemplo, faturar 500 mil em janeiro para subir 15% de faturamento. Aí os funcionários juntam entre eles que tem um nível de cognitivo mais baixo e falam, 500 mil reais. Meio milhão. O miserável não sabe que tu vai pagar quase 200 contos só de custo fixo no mês. Sim ou não? Não sabe. E quando eu digo miserável é no sentido bom da palavra, tá? Porque às vezes só estou brincando aqui, mas é real. Ele não sabe, porque ele não tem nível cognitivo para pensar nisso. Então, eu vou falar para ele, então, é 500 mil. Aí a gente escuta, às vezes, algumas empresas grandes do mercado falando, né? Aqui é tudo aberto, os números são todos abertos. Gente, isso é para a empresa que contrata as pessoas com nível maior de cognição, de entendimento. No nosso caso, não é assim. O nosso nível é trabalhar isso com os líderes.